Olá, alunos da segunda série do ensino médio, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Estatística na Saúde Pública e Meio Ambiente. Eu sou a professora Roberta, aqui do Centro de Mídias, e o tema da nossa aula de hoje a gente está na atividade 2, Desenvolvimento 5, preenchendo um planejamento. Isso mesmo, então nas últimas aulas a gente abordou lá as doenças de veiculação hídrica, a gente retomou os itens do planejamento, e hoje eu vou apresentar um exemplo de preenchimento do planejamento até o item 5, tá bom? É isso que a gente vai fazer hoje? É isso que a gente vai fazer hoje. Para acompanhar essa aula, é muito bom você separar aí folhas para anotação, um caderno, lápis, borracha e caneta, que você consegue acompanhar assim tranquilamente a aula, tá bom? Vamos começar? Lembra que a gente sempre começa falando aí do eixo estruturante, o objetivo da aula? Então, qual é o eixo estruturante de hoje? Investigação científica. E o objetivo da aula de hoje é apresentar um exemplo de preenchimento de um planejamento de uma pesquisa estatística, no caso sobre as doenças de veiculação hídrica. Tudo bem? Toda a nossa aula é baseada no MAPA, que é o material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento, e o nosso aprofundamento chama-se Meu Papel no Desenvolvimento Sustentável. A gente está na semana de desenvolvimento, né? A gente já fez aí algumas aulas, a gente está na aula 5, né? Então tem aula 1, 2, 3, 4 e 5. Aula 1 a gente começou fazendo a curadoria sobre as doenças de veiculação hídrica, lembrando como faz uma boa pesquisa, uma boa curadoria, fontes confiáveis, né? Citações. Depois a gente apresentou um pouquinho do resumo do que eram as doenças de veiculação hídrica, como que uma doença é considerada veiculação hídrica. Depois eu abordei um pouquinho aí de 4 doenças, lembra quais eram? Ai, a gente pensou lá mesmo, qual na ordem? A gente falou em dengue, a gente falou em cólera, a gente falou em esquistossomose, a gente falou em hepatite A, essas 4? Sim. E a gente pensou aí nos sintomas e formas de prevenção. E aí depois, na última aula, a gente retomou os itens de um planejamento. A gente relembrou todos os itens de um planejamento e a proposta era que você começasse a pensar qual vai ser a doença que você vai escolher para fazer a pesquisa e começasse a preencher o planejamento. Então hoje eu vou mostrar o meu exemplo, lembrando que eu escolhi a dengue como doença de veiculação hídrica para abordar na minha pesquisa, ou seja, no meu planejamento para depois realizar a pesquisa, certo? Então a aula de hoje, preenchendo um planejamento. Só lembrando que a partir de amanhã a gente vai ter a semana SEI, que é a semana de estudos intensivos. Então a gente vai dar uma paradinha aqui no desenvolvimento 5, vai ter essa semana, vai ter um recesso e na volta do recesso a gente vai continuar o desenvolvimento 6 para finalizar a atividade 2, tá bom? Então hoje aí o que eu propor para hoje você já vai fazer lá para a volta do recesso, tá bom? E semana SEI, presta bastante atenção para poder retomar tudo o que precisa para continuar os bons estudos, tá bom? Então vamos lá. Vamos retomar o que a gente propôs na última aula. O que foi mesmo? Propusemos a escolha de uma das doenças de veiculação hídrica. Lembra que eu pedi para vocês escolherem? Professora, precisava ser só essas 4 que você apresentou? Não, você pode escolher uma outra que tenha aí presente na sua comunidade, que você possa fazer essa pesquisa, tá bom? Ok? Falou aqui de leptospirose, pode usar leptospirose ou outra que aparecer? Pode, à vontade. E aí depois que você decidir isso, você vai formar um grupo, certo? E junto com o seu grupo você vai começar esse planejamento da pesquisa. O que tem que ter no seu planejamento? Esses 5 primeiros itens, que é a definição do problema, a justificativa, o público-alvo, a tomada de decisão e o tipo de pesquisa. E você lembra de cada um desses itens? Não? Vamos relembrar antes de eu apresentar meu exemplo? Então vamos lá. Então, quais são os itens? Definição do problema. O que era mesmo a definição do problema? O que pesquisar? Eu tenho que pensar o que eu estou querendo pesquisar. Eu vou pesquisar sobre a dengue, né? Então, o que eu estou querendo pesquisar sobre a dengue? 2, justificativa. Por que pesquisar essa informação? Por que eu vou pesquisar isso? Tá. 3, público-alvo. Quem vai participar da minha pesquisa? Quem vai responder à pesquisa? Tá. 4, tomada de decisão. Qual será o próximo passo depois de coletar os dados da pesquisa? Então, depois que eu decidir qual é a minha pesquisa, o porquê que eu estou fazendo ela, com quem eu vou fazer essa pesquisa, eu tenho que pensar o que eu vou fazer depois. Tá, peguei os resultados da pesquisa, mas eu vou concluir o quê? Isso é a tomada de decisão. E o 5º e o último, a gente vai pensar se a pesquisa vai ser feita com toda a população ou com parte dela, ou seja, se vai ser censitária ou amostral, e qual vai ser a variável pesquisada, se ela vai ser qualitativa ou quantitativa. Tá? No meu exemplo eu pus uma só quantitativa, mas a gente pode colocar mais pra frente eu vou acabar colocando mais coisas só para poder mostrar para vocês que você tem que escolher, você pode escolher qualitativa ou quantitativa, mas tem que ter pelo menos uma quantitativa para a gente poder fazer cálculos mais para frente. Lembrou dos itens? A gente já abordou bastante isso. Agora vamos preencher pensando na minha pesquisa da dengue?
Porque aí você vai fazer o mesmo aí se você não fez ainda, com a sua doença. Que pode ser a dengue também, tá bom? Mas pode ser outra. Então, olha na minha, ó. Lembra? Minha pesquisa é sobre o que mesmo? Sobre a dengue. Então, eu estava pensando na minha comunidade, né? Observando para ela. Eu escolhi a dengue como a doença de veiculação hídrica para a minha pesquisa. Então, tem lá um mosquitinho da dengue, um vasinho com água lá parada. Por isso que eu pensei na dengue, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que definir é o que pesquisar, que é a definição do problema, certo? Então, eu vou pesquisar o quê? A quantidade de casos de dengue na minha comunidade. Essa é a definição do meu problema. Eu quero saber quantos casos de dengue tem na minha comunidade, certo? Essa é a definição do problema, o que pesquisar, tá? Depois a definição do problema é por que eu vou pesquisar isso? Por que eu quero saber a quantidade de casos na minha comunidade? Por quê? Então, justificativa. Por que pesquisar essa informação? Então, na minha justificativa, eu vou pesquisar isso por quê? Para verificar se a dengue está sendo uma doença de veiculação hídrica predominante na minha comunidade, já que muitos não se preocupam com a água da chuva acumulada. Então, coloquei um exemplo aí de um copinho com água parada, alguém usou um copinho descartável, largou lá, choveu e ficou água parada. Gente que tomou alguma bebida aí num refrigerante, uma cerveja, que seja, e largou a garrafa de vidro lá com água parada, porque choveu, ficou com a água parada. Lembra, eu até comentei para vocês que eu moro numa região que tem um estádio de futebol, então acontecem shows, acontecem jogos e o povo acaba largando. Então eu tô preocupada. Será que quando eles largam isso, que chove, será que não tá tendo caso de dengue na minha comunidade? Então eu vou pesquisar dengue, porque eu quero saber a quantidade de casos da minha comunidade e ver se realmente essas coisas jogadas estão influenciando na quantidade de casos. Deu para entender minha justificativa? Sim? Então tá bom. Então já pensei na definição do problema, que é, né, quantidade de casos. Já pensei na justificativa, que é esse povo que joga tudo por aí, deixa chover e tal. Ok. Qual que é a terceira coisa mesmo? Quem lembra? Público-alvo? Público-alvo. Qual vai ser meu público-alvo? Com quem que vai fazer a pesquisa? Quem que vai perguntar? Que eu vou perguntar e a pessoa vai responder. Então, quem vai responder minha pesquisa? O meu público-alvo vão ser as pessoas da minha comunidade. Aí eu pus um prédiozinho, que eu achei esse desenho bonito aí, com várias pessoas, né? Gente idosa, gente que tem filho pequeno, gente que é só casalzinho, gente com bichinho, né? Uma pessoa tomando um cafezinho, tocando um violino. Tem alguém tocando violino na minha comunidade? Não, mas eu gostei do desenho, então eu coloquei aí, tá bom? Então, pensei nas pessoas. É mais fácil alguém tocar um rockzinho do que um violino, lá, pelo menos na minha comunidade. Violão, não violino, mas tá dentro. Uma pessoa no computador, regando planta, tá ok. Então eu tô pensando em quem? Nas pessoas da minha comunidade. Então eu vou pesquisar com o pessoal da minha comunidade. Vou sair para pesquisar com essas pessoas, porque eu quero saber o que está acontecendo na minha comunidade. Ah, tá, esse é o seu público-alvo. Tá, professora, então você definiu o problema, que é a quantidade de casos de dengue aí na sua comunidade. Por que você está fazendo isso? Porque você vê que quando chove fica água parada nas coisas que as pessoas largam por aí. Tá, e você vai perguntar para quem mora aí perto, né, sobre essa quantidade de casos de dengue. Tá bom, já entendi essas três coisas. Qual era a quarta? Tomada de decisão? O que eu vou fazer depois que eu pesquisar? Tipo, pode ser que no final eu conclua outra coisa, mas por enquanto eu acho que eu vou fazer isso, tá bom? Essa é a minha previsão, porque a gente está planejando, a gente pode mudar o planejamento no meio do caminho, tá bom? Então, o meu planejamento, qual é a minha tomada de decisão? Qual será o próximo passo depois de coletar os dados da pesquisa? Bom, eu vou realizar uma campanha de conscientização na comunidade, mostrando a importância de não deixar a água da chuva acumulada para prevenir os casos de dengue. Pus aí um mosquito, com uma coisa tipo proibido mosquito aqui, mosquitinho da dengue. Ou seja, eu quero tentar de alguma forma criar uma campanha, nem que seja no meu prédio, nem que seja ali nas ruas, nas casas da minha rua, que seja, eu quero tentar mover o pessoal e falar, ó, tá acontecendo muito caso de dengue, o pessoal tá ficando doente, porque tá acontecendo isso, vamos tentar ajudar. Eu quero uma campanha, eu quero tentar ajudar as pessoas a não ficarem com dengue. Tudo bem? Essa é a minha tomada de decisão. Ah, mas se eu perceber que não tem muitos casos ali, a dengue não é predominante na minha comunidade, eu posso tentar diminuir os casos, ou posso pensar numa outra doença. Ok, mas essa por enquanto é a minha tomada de decisão. Tudo bem? Já tomou a decisão? Tá faltando um item. Qual é o item que tá faltando? Peraí, depois da tomada de decisão, a gente estava falando do que mesmo? Ah, tinha a ver com o tipo de pesquisa, né? Se ela vai ser amostral, se ela vai ser só com a população, como que ela vai ser feita? Então, exemplo de tipo de pesquisa. A pesquisa será feita com toda a população ou com parte dela. Ela vai ser censitária ou amostral. E a outra pergunta é, a variável pesquisada será qualitativa ou quantitativa?
Bom, eu falei que eu vou pesquisar com o pessoal da minha comunidade. Aí você fala assim, professora, é população? Não, população seria o pessoal da minha cidade, né? Então eu estou já restringindo para minha comunidade. Então eu estou considerando uma amostra, tudo bem? As pessoas da minha comunidade. Então, eu vou fazer com parte da população, ou seja, com o pessoal ali da minha vizinhança, da minha comunidade. Ok. A variável pesquisada será qualitativa ou quantitativa? Aqui eu pus uma só, mas eu estou pensando até em mudar isso, tá bom? Porque uma só eu acho muito pouco fazer uma pergunta só para uma pesquisa. É mais fácil perguntar pelo menos 2 ou 3 coisas, fica mais legal. Não posso perguntar muita coisa, senão também a pessoa não vai querer responder, mas uma pergunta só eu achei pouco. Eu pus uma só, mas eu estou pensando em melhorar isso, tá bom? Então, olha o que eu coloquei lá. Eu coloquei que será quantitativa, ou seja, a quantidade de pessoas da residência que tiveram dengue. Então eu vou pensar no número, quantas pessoas daquela residência tiveram dengue. Então eu vou bater lá na porta do vizinho e falar, e aí, quantas pessoas tiveram dengue aí na sua casa? 1, 2, 3, nenhuma. Há um número que a pessoa vai me responder, né? Então, além disso, eu tô pensando em perguntar para a pessoa, você já teve dengue, sim ou não? Que já é uma pergunta que usa sim ou não. Ou eu posso perguntar uma outra coisa qualquer envolvida com dengue que tem uma resposta sim ou não, tá bom? Então, eu tenho que ter pelo menos uma quantitativa. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Tá? Porque depois já vem o agora é com você. Só que eu tô achando que eu falei muito rápido hoje, porque não é possível que eu ainda tenha todo esse tempo e eu já tô lá no final da aula, né? Então a gente vai respirar e vai pensar um pouquinho, tá? Vou voltar, porque eu quero ver se você tá atento e você tá aqui comigo, tá? Antes do agora com você, vou até tirar o agora com você lá atrás para você não ver, tá? Você tem que fazer o que mesmo? O que a gente está fazendo desde o início lá da nossa atividade 1? A gente está pensando numa pesquisa estatística, tá? Quando a gente quer fazer uma pesquisa estatística bem feita, a gente tem que planejar essa pesquisa. Então, para realizar um planejamento, primeira coisa que eu falei para vocês, saber sobre o assunto. Qual que é o assunto da nossa pesquisa? Você lembra? Bom, o assunto da nossa pesquisa são as doenças de veiculação hídrica. Então, a gente fez uma curadoria sobre essas doenças. Então, a gente foi investigar o que são as doenças de veiculação hídrica. Professora, são aquelas doenças que vêm através da água. Ou quando a gente consome uma água contaminada, ou quando a pele tem um contato com a água contaminada, ou quando algum mosquito, se desenvolve, algum bichinho que seja, se desenvolve naquela água parada, contaminada ou limpa, que seja, mas se desenvolve na água e ele vem, pica em você ou encosta em você e você pega essa doença. Então, vem através da água, tudo bem? Tem várias doenças de veiculação hídrica? Tem. Eu abordei durante a minha aula 4 doenças. Eu falei um pouquinho sobre a cólera, que é aquela da barriga d'água. Trouxe até a professora Priscila para falar dessas, né? Então, eu falei sobre a cólera. Aí, falei sobre a dengue. A dengue é aquela que vem o mosquito, né? A cólera é aquela que você consumiu a água, os alimentos contaminados e tal. A dengue é do mosquito, então ele se reproduz lá na água e ele vem e pica. Até a professora de zoonoses tropicais, a Priscila, falou bastante para vocês de dengue, né? Que eu sei que ela fez uma aula só de dengue. Tá? Depois da dengue, eu falei da esquistossomose, que é aquela que é o contato da pele com aquele caramujo contaminado. Desenvolve lá na água e vai no caramujo, encostou na sua pele, você foi nadar lá e tal, encostou em você, putz, pegou. Tá? E a última foi a hepatite. Lembra da hepatite? Também é o consumo de água contaminada, ou alguém que tem hepatite mexeu na água e você encostou nessa água, você pode pegar por pequenas feridas ou só consumindo, tá bom? Que seja, mas é o contato da água, ou com a pele, ou consumindo com alguém contaminado. Então, são doenças de veiculação hídrica. Tem também a leptospirose, que eu não investiguei, mas a gente sabe que tem a ver com água, porque tem a ver com a água da chuva. Então, o rato vai lá, faz o xixi, a água da chuva vem, transmite e as pessoas pegam leptospirose, principalmente onde tem enchente, coisas do tipo. Também é uma doença de veiculação hídrica. Tem outras, tá? Depois que a gente pesquisou as doenças, que eu estou dominando o assunto de doença, eu tenho que escolher uma para minha pesquisa. Qual foi a que eu escolhi? Vou voltar lá rapidinho para o slide de qual eu escolhi. Volta lá, essa aqui, ó. Eu escolhi a dengue. Tá. Então, a partir do momento que eu escolhi a dengue, eu tenho que pensar sobre essa doença. Eu tenho que pensar se está tendo essa doença na minha comunidade. Bom, aqui na minha comunidade, pensando na minha comunidade, eu falo aqui, mas na minha casa, tá? Na minha comunidade tem dengue. Das 4 que eu trabalhei, só tinha dengue, que é a mais, né, predominante. Falei, então eu vou investigar a dengue. Tá. Então, depois que você decidiu com o seu grupo, você vai se juntar em grupo, que você decidiu a doença, você tem que pensar no planejamento com calma, tá? Eu sei que aqui eu estou usando uma aula só, 20 minutinhos para falar, mas é porque eu pensei, fiquei lá horas pensando, conversando com os meus colegas para concluir como que eu ia fazer essa pesquisa,
Tá bom? Então eu decidi a dengue por quê? Porque eu quero saber se tá tendo muita dengue aqui no meu bairro ou não. Porque aparentemente sim, porque eu conheço algumas pessoas que já falaram que tiveram dengue. Então eu vou investigar. Como? Planejando uma pesquisa e realizando essa pesquisa, que a gente vai realizar ainda. Tá bom? Bom, é dengue. O que eu quero pesquisar? A quantidade de casos de dengue aqui na minha região, na minha comunidade. Tá. Então esse é o meu problema, minha definição do problema, que tá aqui em cima. Ó. É o primeiro item que a gente preenche. Tá. Depois que definiu, tem que ter o porquê. Ah, por que mesmo? No caso da minha comunidade, porque o pessoal deixa a água acumulada, deixa os copinhos espalhados por aí, deixa essas garrafas, deixa a laje cheia de água depois da chuva, não vai lá recolher. Ah, então a água fica parada. E por ficar parada, eu tô preocupada com isso. Será que não é isso que está causando a dengue dessas pessoas que comentaram que tiveram dengue? Será? Quero investigar. Vou fazer uma pesquisa. Tudo bem? Tá. Depois disso, o público-alvo. Como eu tô vendo na minha comunidade, é claro que eu vou fazer a pesquisa com a minha comunidade. Então você vai ver, professora, eu não quero fazer com a comunidade. Eu vejo que aqui na escola as pessoas estão pegando dengue. Posso pesquisar os alunos da escola? Pode. Se você tá vendo que tá tendo dengue na sua escola ou outra doença na sua escola, você pode usar os alunos da sua escola. Ah, tá. Eu faço futebol não sei aonde. Eu vejo que todo mundo que faz futebol fica com tal doença. Posso pesquisar quem vai lá? Pode. Você vai direcionar a sua pesquisa. Tudo bem? Tá. Escolher o público-alvo, depois mais pra frente a gente vai pensar se esse público-alvo tá adequado ou não, tá bom? Mas é isso. Depois disso é o quê? Amostra. Qual é o tipo, né? Não, calma, tomada de decisão. Come bola. Tomada de decisão, o que eu tenho que fazer? Depois, eu pensei numa campanha pra conscientizar o povo, falar, gente, não tá rolando, hein? A gente vai ter que melhorar isso, vamos fazer alguma coisa. Então, prevenir a dengue, no meu caso, tá bom? Porque eu vejo que tem dengue por aqui. Tá. Agora, qual é o próximo passo? Aí sim, pensar na pessoa que eu tô pesquisando, né? Se eu tô pensando na comunidade, eu não vou poder pegar a comunidade inteira, eu vou ter que pegar parte dela. Por isso que eu tô falando de parte da população, ou seja, amostra, uma pesquisa amostral. Tô pensando na minha vizinhança, em quem eu consigo atingir. Tá. Agora, variável é a minha pergunta, eu já vou começar a pensar nela. Posso mudar no meio do caminho, tá bom? Como eu já disse pra vocês, eu achei que uma pergunta só é muito pouco. Vou pensar em umas 3 diferentes, tá? Mas uma delas vai ser a quantidade de pessoas da residência que tiveram dengue, já que eu quero saber a quantidade de pessoas que tiveram dengue. Tudo bem? Deu pra entender bem agora? Porque agora vai ser você que vai fazer isso. Então, agora é com você. Caso ainda não tenha conseguido, formem grupos e juntos escolham uma das doenças de veiculação hídricas apresentadas nas últimas aulas ou a que você pesquisou e viu que tem na sua comunidade, tá bom? Para ser o foco da pesquisa estatística, tá? Após a escolha, pensem no planejamento da pesquisa, preenchendo os 5 primeiros itens. O 6º, a gente ainda não está fazendo o instrumento de coleta de dados, tá bom? O que a gente tem que fazer então? Preencher a definição do problema, então qual é o problema, justificativa, por que eu escolhi isso, público-alvo, quem vai responder a pesquisa, tomada de decisão, o que eu vou fazer depois e tipo de pesquisa, vai ser com a população toda, com uma amostra, quais vão ser as variáveis envolvidas, tem que parar para pensar nisso, tá bom? Esse é o seu objetivo. Aí você fala, professora, então vai ter um recesso, amanhã vai ser uma semana, vai começar a semana 6, amanhã eu vou dar uma retomada em algumas coisas, tá bom? Sobre tudo que a gente já passou desde a atividade 1 e atividade 2. Tá? Mas aí você já pode ir fazendo isso, para quando voltar do recesso, vocês já estarem prontos para continuar, porque a gente vai continuar isso quando a gente voltar do recesso daqui uma semana. Porque combinar 2 semanas, né? Tem essa e a outra. Legal. E o que fez então na aula de hoje? A gente fez o que? O mural da professora. A gente apresentou um exemplo de planejamento de pesquisa estatística baseado na minha escolha, né? Que foi a dengue, das doenças de veiculação hídrica. E o que vem por aí, quando a gente voltar lá do recesso, vamos propor uma curadoria sobre os instrumentos de coleta de dados de uma pesquisa estatística para preencher o 6º item. Quero os instrumentos de coleta de dados. Então a gente vai pesquisar os instrumentos que existem para poder escolher um para fazer a pesquisa. É isso mesmo. Ok, o que está faltando? Questões de interação? Então quais são as questões de interação? Você conseguiu formar um grupo para realizar o planejamento da pesquisa estatística? Se não conseguiu, forme o grupo para poder fazer esse planejamento. Tá. Seu grupo começou, tá horrível esse português, né? Conseguiu começar, aqui é começar, o planejamento? Você entendeu o exemplo de planejamento que apresentei na aula de hoje? Bom, espero que sim. Participe da interação, quero saber mais de você. Então, quem estiver comigo aí no aplicativo, depois da aula aqui ao vivo,
vivo, entra lá para falar comigo e dá a sua opinião, que eu quero saber, é muito importante. Se você está assistindo só agora, de alguma outra forma, eu agradeço a participação de vocês. Não esqueçam de qualquer jeito de avaliar a minha aula, então tá aparecendo aí o QR Code, o link, entrem lá, digam se vocês gostaram ou não, que eu agradeço de imenso coração, porque através desse seu comentário eu posso melhorar a minha aula aqui e, claro, deixar ela um pouquinho melhor, ou sei lá, tá bom? Agradeço, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!